A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Retomando aqui, nosso livrinho aí, Juliana de Norwich, tá? Revelação do amor divino, tá joia? Capítulo 45, ela vem trazer para nós a respeito dos julgamentos, tá? Então ela coloca para nós assim: Deus nos julga conforme a nossa substância natural, que é sempre conservada nele. Então é uma substância que é sã e que é segura, né? Porque pela graça de Deus nós temos a substância divina e é sã, segura e infinitamente isso. E esse julgamento é segundo também a sua justiça, ou seja, a justiça divina. Quando nós entramos aqui na dimensão da sensibilidade, então ela vai dizer assim que nós, seres humanos, julgamos, e nós julgamos a partir de uma alma que é sensível e que é mutável, que julga agora uma coisa e depois outra. Então aquilo que é divino, é divino e pronto e ponto final. Aquilo que é humano, infelizmente, sofre essa mutação. Então ela vai dizer assim, de acordo com o que é considerado em cada parte e em cada aparência exterior, tá bom? Então essa sabedoria do homem, ela vem então misturada, tá bom? E confusa devido às diversas coisas que nós contemplamos, que ela vai trazer para nós, que às vezes são coisas boas e fáceis, e muitas vezes, outras vezes são duras e também dolorosas. Então nós julgamos a partir do momento, da situação, do problema, do questionamento. Deus não sofre essa mutação, porque Ele nos vê como filhos amados, como filhos queridos, como santos, irrepreensível aos seus olhos. É assim que o Senhor nos contempla, é assim que o Senhor nos vê, tá joia? Para você entender um pouco desse capítulo, você tem que assistir os anteriores e continuar assistindo aqueles que nós vamos dar seguimento depois, tá joia? Então, olha só, à medida que os julgamentos, à medida que são situações boas e fáceis, elas pertencem à justiça, e à medida que são duras e dolorosas, por causa do pecado, que a nossa alma sensível acaba mostrando, então o nosso bom Senhor Jesus as reforma pelo trabalho de misericórdia e também da graça, através da virtude da sua sagrada paixão, conduzindo então assim a sua justiça. Ela continua dizendo assim, que embora esses dois julgamentos, assim, em acordo e unidos, eles são totalmente distintos, e embora serão conhecidos no céu eterno, então ela vai colocar para mim e para você assim: o primeiro julgamento, que é a justiça de Deus, procede da sua elevada vida eterna, e esse é o belo e doce julgamento que foi mostrado em toda aquela bela revelação. Aí você tem que entender lá o que foi revelado no capítulo 27 para ela. Tá bom? Lá no capítulo 27, você vai fazer a junção dessas duas coisas. Então, se você tem o livro, você para um pouquinho, você dá uma olhada lá, aí depois você retoma aqui de novo, tá bom? Na qual não ouvi atribuir a nós nenhum tipo de culpa, mas embora tenha sido doce e deleitável, apenas pela contemplação, eu não poderia estar totalmente tranquila por causa do julgamento da Santa Igreja. Então, ela vai trazer para mim e para você aqui aquilo que ela não tinha antes entendido, tá bom? Estava sobre a vista dela. Então, qual é o julgamento aqui que nós temos? É o julgamento do Cristo e o julgamento da igreja, com seus ensinamentos, com a sua catequese, tá? Ela vai dizer assim que, e portanto, por esse julgamento, eu deveria compreender que os pecadores são merecedores algumas vezes da culpa e também da ira. Mas essas duas coisas eu não podia ver em Deus. E, portanto, o meu desejo foi mais do que eu poderia ou saberia contar. Então, é por isso que você tem que ir lá no capítulo 27 para entender o que ela está falando agora. Tá joia?
pois o mais alto julgamento foi mostrado pelo próprio Deus naquela vez, portanto, a mim convia necessariamente, então, aceitá-lo. Finalzinho desse parágrafo, ela coloca assim, que os dois julgamentos poderiam ser preservados, né? O de Cristo e o da igreja, tanto quanto fosse isso admirável para Deus e o caminho certo para mim. Então, quando eu trilho a vontade de Deus, quando eu trilho aquele caminho certo que Deus tem para mim, o que vai acontecer, Jair? Né? Eu serei, então, preservado do julgamento de Deus e do julgamento da igreja. E ela vai encerrar nesse último parágrafo dizendo assim, e disso tudo não tive outra resposta, senão o maravilhoso do Senhor e do servo, como contarei depois. Lá no capítulo 51 ela vai falar sobre isso. E que muito misteriosamente me mostrou, tá? Ela vai dizer assim, pois todas as coisas celestiais e todas as coisas terrenas que pertencem ao céu estão compreendidas nesses dois julgamentos. Então, se nós queremos entender do céu e nós queremos entender da terra, nós temos que entender daquilo que é do coração divino, daquilo que é do coração de Jesus e daquilo que é do coração da sua noiva, da sua esposa, que é a igreja. E aí, quando nós entendemos toda essa situação, ela vem trazer para mim e para você que o quanto maior o entendimento que temos desses dois julgamentos pela graciosa liderança do Espírito Santo, mais veremos e conheceremos as nossas imperfeições. Né? Parece que essa palavra julgamento é algo pesado, é algo que não combina muito bem, mas aqui nesse sentido não. Da maneira que ela está colocando aqui, não. E aí ela vai dizer assim, que quanto mais as virmos devido à nossa natureza e pela graça, mais estaremos preenchidos de alegria e felicidade sem fim. Pois somos feitos para isso. A nossa substância natural está agora feliz em Deus e esteve desde que foi feita e estará eternamente. Quando nós entendemos essas duas situações, a nossa substância estará ligada à substância divina e não será mais um fardo e um peso servi-lo, mas sim uma alegria servi-lo e estar na sua presença. Debaixo da tua proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem, gloriosa e bendita, e rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, viu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.